Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um estudo no canal Clamando no Deserto. Logo mais nós estudaremos a lição 10, Missão em Favor dos Não Alcançados, parte 1. Abordaremos alguns tópicos. Depois da oração nós iniciamos, que Deus nos abençoe. Obrigado, Pai, por tudo que nos tem concedido, nos dê uma boa compreensão da Tua Palavra, que esteja conosco, nos perdoando e nos fortalecendo. Em nome de Jesus, pedimos e agradecemos hoje e sempre. Amém. A lição número 10, Missão em Favor dos Alcançados, começa com um verso para memorizar em Atos 17, 24. Ele diz: o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Basicamente, a lição dessa semana nós vamos focar nós vamos tomar como foco Atos 17, que é a parte ali que Paulo utiliza, Vamos colocar o que nós fazemos aqui em comum, que é deixar duas versões bíblicas, 2 aos Coríntios e Romanos 1. Então, são esses os pontos que nós vamos tratar, 2 aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, verso 2, e Romanos 1, de 1 a 25. Então, são esses os pontos que nós vamos colocar. Comentário: Lucas descreveu a obra de Paulo em Atenas. Por isso falava na sinagoga com os judeus e gentios piedosos, também na praça todos os dias com os que se encontravam ali. Paulo teria se sentido mais confortável trabalhando entre os judeus, sua própria carne e sangue, mas não se contentou em trabalhar apenas entre seu povo. Ele havia sido chamado para alcançar outros também. Ele poderia ter trabalhado apenas com os gentios piedosos, cuja cosmovisão já havia sofrido mudanças substanciais. Eles tinham um fundamento bíblico sobre o qual Paulo poderia edificar, mesmo que ainda precisassem conhecer o Deus a quem temiam, Jesus o Messias. Mas enquanto estava em Atenas, procurou alcançar as pessoas de lá também. A lição ela coloca como, entre aspas, o termo piedoso, o que é muito preocupante, porque foi o próprio escritor inspirado na Bíblia que usou o termo piedosos lá em Atos. Se você for ver ali a expressão piedosos, muitas vezes que é utilizada na Bíblia, Atos, capítulo 1, capítulo 2, no caso, quando fala do Pentecostes ali, Se você for estudar Atos 2, por exemplo, você pegar o capítulo 2, você vai ver a expressão piedosos ali, Veja só. Verso 5. E em Jerusalém estavam habitando judeus, vou colocar aqui para nós vermos, Habitando judeus, homens religiosos de todas as nações que estão debaixo dos céus, Algumas traduções ali colocam piedosos aqui, no sentido de religiosos, de pessoas que tinham o desejo ali de, judeus religiosos vindos de todas as partes do mundo. Se eu pegar essa parte religiosa e colocar entre aspas, eu estou prejudicando a ideia que o autor quer passar, E aqui é a mesma coisa, Então, quando aqui ele fala da disputa, Veja, e alguns deles, verso 4 aqui de Atos 17, E alguns deles creram e ajuntaram-se com Paulo e Silas, e também uma grande multidão de gregos religiosos, e não poucas mulheres principais. Então veja que aqui a intenção não é colocar o termo entre parênteses, como a lição colocou, como entre aspas, quer dizer, cuja cosmovisão já havia sofrido mudanças substanciais, Então eu não posso colocar esse termo entre aspas, eles eram entre aspas religiosos, ou eram entre aspas piedosos. Não, eles eram religiosos, eles eram piedosos realmente, Eu altero a intenção que o autor bíblico quis colocar. O autor não usou isso como uma ironia, o autor não usou isso como uma forma de chamar a atenção para uma aparência de piedade. Não, eles eram efetivamente religiosos, eles eram efetivamente piedosos, Então, a gente tem que tomar cuidado quando a gente usa esses recursos e colocar entre aspas, por exemplo, algum termo que um autor bíblico utilizou, quando a intenção dele não era fazer uma observação sobre esse termo. Se Lucas, por exemplo, quisesse ter feito uma ironia com o termo, aí até concordo em ter colocado o termo entre aspas. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Na lição de sábado era essa observação que eu queria fazer,
E agora vamos para a lição de domingo, um hebreu em Atenas. O que levou Paulo a Atenas e como ele reagiu ao que encontrou ali? O comentário diz o seguinte: ela estava cheia de ídolos, Paulo se indignou com todos os ídolos, ele teve compaixão pelos atenienses que morreriam no pecado se não se arrependessem, se não aprendessem sobre o verdadeiro Deus. Nossas cidades ainda estão cheias de ídolos, embora sejam menos óbvios do que o que Paulo viu, e infelizmente muitos crentes não são capazes de caminhar por uma cidade sem reagir minimamente aos seus ídolos. E aí nós poderíamos perguntar, quais são os ídolos? Nós temos alguns aí, né? Talvez a necessidade constante de se apresentar com um carro novo, a crença comum de se acreditar que atores, atrizes, jogadores de determinados esportes, eles mereçam ganhar milhões em dinheiro pela profissão deles, sem se atentar ao fato de que se eles ganham isso é porque as pessoas os estão idolatrando, estão pagando demais, muitas vezes por um trabalho de entretenimento, estão dando muita atenção ao entretenimento, estão gastando muito tempo da sua vida e isso está motivando, né? Então, quando alguém, por ser um jogador, ele é um dos mais votados na política, ou por ele ser um ator, ou por ele ser um cantor famoso, famosa, e por causa disso ele é votado na política, então nós temos constantemente ídolos, né, na nossa vida. Aliás, uma observação que eu gostaria de fazer, futuramente eu pretendo fazer um vídeo sobre isso, no nosso hino nacional, por exemplo, nós temos algo que eu entendo ali como um vocativo, né? É dito assim: ó pátria amada idolatrada, salve, salve. Isso não me parece uma observação apenas trivial a respeito da pátria ser idolatrada. Então é como se o autor estivesse ali tão eufórico com o fato da pátria ser tão importante que ele não fazia nenhuma objeção ao fato até mesmo da pátria ser idolatrada. Então, constantemente nós vemos situações aí em que podemos ter compactuado com uma atitude de idolatria e não termos percebido. Portanto, Paulo frequentava a praça onde essas pessoas costumavam se encontrar. Podemos dizer que ele formou o primeiro centro de estudos de missão global, né, em que usava a praça para estudar e testar métodos para alcançar o coração e a mente daqueles pagãos. Paulo sabia que não podia se aproximar dos atenienses da mesma forma que se aproximava dos judeus, ou mesmo dos gentios tementes a Deus. Aquelas eram pessoas cujo ponto de partida não era o Deus de Israel. Embora esses conceitos e crenças fossem fundamentais, não significavam nada para as pessoas que Paulo encontrou. Nós também vivemos situações em que buscamos alcançar pessoas cuja origem não tenha nada em comum com a herança judaico-cristã. Uma abordagem que funciona em Buenos Aires pode ser inútil em Bangkok. Isso aqui está abordando a forma de se levar o Evangelho, né? É claro que nós devemos ter uma série de cuidados com isso, porque muitas vezes o que nós entendemos que é meramente uma adaptação da mensagem a uma cultura pode anular por completo a essência da mensagem. Então, isso nós temos que olhar com restrições, claro, mas sim, né, pelo menos a abordagem inicial, dependendo da pessoa, da cultura que nós vamos falar, nós temos que nos atentar a isso realmente, né? Mas isso numa abordagem inicial e não numa abordagem constante, né? Eu não posso passar 2, 3, 5, 10 anos abordando uma pessoa de um determinado modo sem alertá-la sobre os perigos de uma determinada crença, achando que eu estou meramente ali fazendo uma abordagem semelhante à de Paulo. Aliás, nós vamos inclusive verificar que existem pontos aí que talvez não tenham sido considerados na mensagem de Atos 17, mas isso nós vamos deixar para os próximos dias da lição. Então, qual é o contexto, né? O que levou Paulo a Atenas? Vamos lá. Bom, aqui em Atos 17, ele passou por Anfípolis e Apolônia. Foi para Tessalônica, né? Chegou em Tessalônica, onde havia sinagoga de judeus. E como tinha por costume, foi ter com eles. E por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras. Então, ele já chegou e começou a falar nas Escrituras com as pessoas que estavam na sinagoga, conversou com eles, possivelmente não sem uma resistência, porque ele expôs e demonstrou que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos. Então, ou seja, ele tinha que mostrar não só que
a ideia do Messias, mas que esse Messias era Jesus, né? Que ele era o Messias, que Jesus era o Cristo, ou seja, que Jesus é o Messias. Então ele não era apenas expor para eles a existência de um Messias nas Escrituras, mas que esse Messias era Yeshua, que era Jesus, a quem ele servia. E alguns creram, se ajuntaram com Paulo e Silas, também uma multidão de gregos religiosos e não poucas mulheres principais. Veja que a intenção aqui não é usar isso de forma irônica, não. Ele estava falando, eles realmente eram religiosos, verdadeiros, leais àquilo que estavam aprendendo, né? Mas os judeus desobedientes, os judeus ficaram com invejas, movidos de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos dentre os vadios e, ajuntando, alvoroçaram a cidade, entre homens maus e os malandros das ruas, e formaram um grupo de desordeiros. Fizeram muita confusão, atacaram a casa de Jason, né? Procuravam trazê-los para junto do povo, para o meio do povo. Então veja, isso era um contexto de perseguição, né? E depois eles acabaram soltando eles, né? Logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia, e chegando lá, o que eles foram fazer? Foram às sinagogas, começaram a pregar, né? Jesus havia falado para ir primeiro às ovelhas perdidas da casa de Israel, e eles iam, e automaticamente eles sabiam que, obviamente também isso já havia passado aqui, aqui já havia ocorrido o Pentecostes, então muitas pessoas já estavam sabendo sobre a questão de Jesus, a necessidade de arrependimento, conversão. Por quê? Porque o Pentecostes ele foi esse motor inicial que alertou a várias pessoas que se converteram e a outras que não haviam se convertido naquele momento, mas ouviram a mensagem. Então milhares de pessoas haviam ouvido aquele discurso que foi feito ali no Pentecostes. Então veja, o caminho já estava sendo preparado e essas pessoas obviamente buscavam também alcançar as pessoas próximas a elas. Então por isso que possivelmente nós vemos aqui, um dos motivos, né, de nós vermos aqui esses gregos religiosos, né, pessoas ali que estavam se convertendo, não só a crença judaica, mas ou com oportunidade de a crença de Jesus como Messias também. De sorte que creram muitos deles, também mulheres gregas de classe nobre, e não poucos homens. Logo os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus estava sendo anunciada em Bereia, então, ou seja, não foram necessariamente os bereanos que, em massa, que estavam contra a mensagem, mas alguém foi lá e contou para eles que a mensagem estava sendo pregada em Bereia, e no mesmo instante eles mandaram que Paulo fosse até o mar, mas Silas e Timóteo ficaram ali, e os que acompanharam Paulo levaram até Atenas, recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele o mais depressa possível, partiram. Então veja, foram lá e excitaram as multidões. Então veja, em dois momentos, a Bíblia fala que antes de Paulo ir para Atenas, em dois momentos ele foi confrontado, então era um momento de tensão constante, né? Ele ia lá, pregava, logo mais muitas vezes tinha que abandonar um local e ir para outro, né? Então esse foi o contexto ali em que Paulo foi para Atenas. Atos 17, 18 a 21. De quais diferentes maneiras os pagãos na praça reagiram ao discurso e questionamento de Paulo? Os deuses estranhos de Paulo impressionaram as pessoas. Vejam que aqui a lição colocou corretamente, entre aspas, a opção deuses estranhos, porque Paulo não estava apresentando deuses estranhos, ele estava apresentando Deus que ele entendia como Deus único, né? É diferente daquela parte lá em que nós vemos a expressão piedosa, entre aspas, que não foi a melhor abordagem do termo ali. Nessa parte, realmente, Paulo não estava apontando para eles deuses estranhos, mas eles entenderam assim, né? Por isso, elas o levaram ao Areópago, local da cidade onde questões legais e religiosas eram julgadas, embora Paulo não tenha enfrentado algum juízo legal. Era justo, ao que parecia, dar a ele e a sua nova doutrina uma audiência, um novo ensino, né? E nesse ponto, possivelmente pode ser que tenha sido possivelmente foi um ensino novo, não é? Pelo menos para os que estavam ali, né? De alguma forma eles já ouviram alguma coisa sobre a mensagem de Paulo e entenderam que algo diferente do que eles já haviam ouvido estava sendo pregado ali. Afinal, dos gregos vieram Sócrates, Platão, Aristóteles, filósofos cuja influência chegou até nossos dias. Durante séculos, Atenas foi vista como centro intelectual e filosófico. Embora alguns desses pensadores não fossem ateus,
no sentido que consideramos o ateísmo presente, muitas de suas ideias filosóficas eram radicalmente diferentes dos ensinos do cristianismo. É difícil, por exemplo, encontrar um lugar na filosofia dos epicuristas e estoicos para algo como um Messias ressuscitado. Em Atenas, Paulo esperava que o Espírito Santo usasse seus conhecimentos e habilidades de oratória que ele havia adquirido em sua educação com Gamaliel. Mas o Espírito Santo usou ainda mais a percepção e o conhecimento de Paulo. Os mais sábios entre os ouvintes ficaram admirados ao analisar sua argumentação. Ele mostrou estar familiarizado com suas obras de arte, literatura e religião. Ellen White, Atos dos Apóstolos, página 150, né? Então, é que Paulo na questão de Paulo no Areópago, né? E nós vamos posteriormente comentar sobre isso. Vamos lá em Atos 17, 18 a 21. Veja, aqui no 14 fala deles indo, né? Chegaram em Atenas, né? Então, enquanto Paulo esperava eles em Atenas, seu espírito muito se comovia, né, em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. E possivelmente aqui a questão não seja só o fato dele ver as pessoas se curvando a outros ídolos, mas os comportamentos que possivelmente eles faziam em função dessa idolatria, né? Nós sabemos que várias crenças em relação aos ídolos, elas levam a uma série de outros comportamentos mais graves, né? E possivelmente era isso também que o texto estivesse comentando, nessa preocupação dele. De sorte que disputava na sinagoga com os judeus religiosos e todos os dias na praça com os que se apresentavam. Ele disputava todos os dias na sinagoga com os judeus e religiosos e todos os dias na praça com os que se apresentavam. Então ele disputava, ele conversava com eles, né? Ele ia para as sinagogas e falava com judeus e não judeus convertidos ao judaísmo, e todos os dias na praça falava com pessoas que se encontravam ali. Então constantemente ele buscava ali falar sobre o quê? Sobre o mesmo que ele falou nas outras vezes, Jesus como Messias e o único Deus verdadeiro que ele acreditava. Poderemos nós saber que nova doutrina é essa que falas? Pois coisas estranhas nos traz aos ouvidos, queremos pois saber o que vem a ser isso. Pois todos os atenienses estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer e ouvir alguma novidade. Então eles tinham um hábito ali de conversar sobre os pensamentos diferentes que apareciam ali para eles. Não necessariamente que eles dessem, né, algum crédito, né, uma credibilidade necessariamente ali, mas pelo menos ouviam o conteúdo. Então, de quais diferentes maneiras os pagãos na praça reagiram ao discurso de Paulo, ao discurso e questionamento de Paulo? Bom, então, basicamente o que nós vimos ali é que eles agiram com, vamos dizer assim, curiosidade, né? Mas alguns enxergaram Paulo ali como um mero tagarela, uma pessoa ali que, né? Mas eles tiveram a curiosidade de saber, fosse para aceitar, fosse para rejeitar, eles tiveram curiosidade de saber do que Paulo estava falando. Eles eram muito curiosos com relação aos métodos, às linhas de pensamento, né, das pessoas. Terça-feira, Atos 17, 22 e 23. O que Paulo estava fazendo na tentativa de alcançar pessoas com o Evangelho? Senhores atenienses, percebo que em tudo vocês são bastante religiosos. Paulo elogiou os pagãos, com exclamação, né? Paulo elogiou os pagãos. A religião deles era equivocada, mas Paulo elogiou a devoção sincera deles. Caso fossem humildes, Deus poderia alcançá-los com a verdade. E ele continuou: andando pela cidade, observando os objetos de culto que vocês têm, ao descrever o estudo que havia feito da religião ateniense, ele comunicou uma atitude respeitosa para com o povo. Não se apressou em se autoproclamar um especialista, com todas as respostas de como as pessoas precisavam mudar. Ele era de fato um especialista e tinha as respostas que elas precisavam, porém, não se apresentou dessa maneira, caso contrário teria sido rejeitado. Ele foi considerado alguém que se importava com as pessoas e desejava o bem delas. Isso é parcialmente o que aconteceu, tá? Assim, não foi bem assim que aconteceu. Nós vamos ver que ele se apresentou sim como um especialista naquilo que ele estava falando, tanto é que ele
Ele faz comentários fortes a respeito da idolatria e pede para que eles se arrependam, né? No mesmo discurso. Foi um discurso curto ali, pelo menos da forma como nós vemos aqui, mas tudo indica que foi em um único discurso, ainda que isso tenha sido um resumo do discurso geral que ele fez. Em um único discurso ele abordou vários aspectos, inclusive a idolatria deles, né? Ao comentar sobre a inscrição ao Deus desconhecido, aproveitou que poderia ser visto como um ponto em comum. Acreditava em Deus e que era o ótimo começo. Alguns na época não eram adeptos dos ídolos, e ele pôde abrir caminho para uma conversa mais profunda. Ele não zombou da ideia negativa de um altar para um Deus desconhecido. Em vez disso, apreciou e admirou um povo que se importava o suficiente com as coisas espirituais para se esforçar a adorar algo que eles nem conheciam. Estavam equivocados? Claro, mas isso poderia ser abordado. O mais importante no início era o fato de serem devotos. Em relação ao que compreendiam, Paulo conheceu que o Espírito Santo poderia trabalhar com esse tema e então os explorou. Esse discurso de Paulo, ele parece fazer mais sentido quando nós entendemos que ele foi o resultado de outras conversas. Então, primeiro o texto ele faz questão de dizer que Paulo conversava com as pessoas nas praças e depois que elas já tinham uma introdução do que ele ensinou e deram a ele a oportunidade de falar na praça, ele aproveitou esse momento que tinha várias pessoas ali e falou abertamente sobre a questão relacionada aos ídolos. Vamos lá então, Atos 17, 22, 23, né? Estando Paulo no meio do Areópago, disse: Homens atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, né? E aqui essa versão é ao meio da corrigida fiel, né? Tanto supersticiosos. Na nova tradução da linguagem de hoje nós temos: Vejo em todas as coisas que vocês são muito religiosos. Então veja que já há uma diferença aqui, de acordo com a tradução que você lê, né? Portanto, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que vos anuncio. Ou seja, vocês creem na necessidade de adorar um Deus desconhecido. Então, pelo menos da parte de Paulo falou: eu vou anunciar um Deus para vocês, o Deus, né, que ele mostra depois que não era apenas um Deus, mas o Deus, que se tornará conhecido. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo Senhor do céu e da terra. Então veja, ele já começa com uma abordagem certeira. Ele fala: o Deus, né? Deus, né? Aqui, Deus que fez o mundo e tudo que nele existe é o Senhor do céu e da terra e não mora em templos feitos por seres humanos. Ou pelo menos assim, o que seria mais compreensível aqui seria ele dizer o seguinte, entender o que ele disse, de que forma? Deus não está limitado aos templos, né? Deus não precisa de templos para habitar, ele pode habitar nas pessoas, o que não quer dizer que não poderia haver templos para adorar a Deus, mas que as pessoas tinham que perceber a necessidade de que Deus habitasse nelas, né? Nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Então, assim, não quer dizer que Deus não utiliza do serviço dos homens. Veja que isso seria o quê? Deus, a princípio, ele não depende das ações humanas para se manifestar. Não depende dos templos, não depende do serviço. Não quer dizer que não se possa fazer serviço a Deus e também não quer dizer que não se possa haver templo. Ou seja, pode haver templos e pode haver o serviço dos homens para Deus, mas isso não quer dizer que Deus necessite Ele mesmo disso, que Ele pode usar outros meios, né? Ele dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. De um só sangue fez toda a geração de homens para habitar sobre a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor se porventura tateando pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de vós. E aqui ele usa um termo de uma obra da época, né? Porque neles vivemos, nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante a ouro, prata, pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Então, mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. Porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do homem que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos.
E como ouviram falar da ressurreição de mortos, uns escarneciam, outros diziam: acerca disso te ouviremos outra vez. E assim Paulo saiu do meio deles. Todavia, chegando alguns homens a ele, creram, entre os quais Dionísio Areopagita, uma mulher por nome Dâmaris, e com ele outros. Então veja, ele, na sua abordagem inicial, até mesmo antes do Areópago, ele fez uma abordagem primária com eles, ali inicial, mas assim que ele teve a oportunidade, ele abriu o jogo com eles, já em todos os aspectos, falou da ressurreição, falou do Deus único, falou que é o Deus Criador, que Ele é o Senhor de tudo, ou seja, já fez uma mudança ali, forte ali na crença deles, já falou da questão, já abordou ali o aspecto deles terem deuses, terem imagens ali para adorar. Então veja que ele já começa dando uma mensagem forte ali, ou seja, esse discurso em específico, Paulo, quando ele conseguiu juntar todas as pessoas para ouvir, ele já fez um discurso certeiro ali, alguns acreditaram, outros não, mas ele já fez um discurso em que ele procurou falar do Jesus ressurreto, já procurou abordar ali inicialmente a questão da idolatria, da desnecessidade dos ídolos, né? E que eles precisavam se arrepender, assim, não só eles, mas Paulo e todos nós, que precisamos nos arrepender dos nossos erros. Então ele já chama para um reavivamento e reforma nesse discurso. Que abordagem Paulo usou para alcançar aquelas pessoas? Nós já comentamos sobre a abordagem, né? Para um povo que se importava com as coisas espirituais, a ponto de construir um altar ao Deus desconhecido, as palavras de Paulo eram intrigantes. Um Criador que não vive em um templo não precisa de nada de seres humanos, mas supre as necessidades. Para uma cultura imersa na mitologia grega, na qual os deuses eram imprevisíveis, egocêntricos e cruéis, a ideia de um Deus como o que Paulo escreveu era um pensamento maravilhosamente intrigante. Então ele já revoluciona, e não só revoluciona, mas os coloca diante do vale da decisão, qual eles iriam querer efetivamente seguir. Paulo elogiou a consciência espiritual e a sinceridade deles, mostrou que tinha estudado a crença deles e encontrado algumas coisas que respeitava a partir do que tinha aprendido, contou sobre a descoberta de algo que eles admitiam não entender, partilhou o aspecto de Deus que precisavam desesperadamente, ele existe, ama a todos e não está distante deles, advertiu sobre o que significa rejeitar conhecer o Deus que não conheciam e levou a ir mais longe que pôde, com base no que sabia a respeito da crença deles. Se pôde levá-los tão longe, estava fazendo um bom progresso. Então, o que nós percebemos aqui, faltou um ponto aqui que não foi considerado, ele falou frontalmente ali para que eles refletissem sobre a ideia da necessidade do uso de ídolos, de imagens, né? Que não foi colocado aqui. Então nós vemos na abordagem do 24 ao 27, como nós já lemos aqui, não é? Que ele aborda que ele é o Senhor de tudo, que ele não está limitado a templos feitos por homens, ou seja, ele tem uma habitação própria, ele pode ser servido pelos homens sim, mas ele não precisa ser servido por mãos humanas, né? Ele não tem necessidade de algo, ou seja, ele sempre aborda a necessidade das pessoas e não a dele mesmo, né? Ele faz tudo, de um só homem, de um só sangue fez toda a geração dos homens para habitar na face da terra, para que buscassem ao Senhor, tateando, para que se porventura tateando pudesse achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Então ele diz assim, olha, não há necessidade de se continuar a enxergar que esse Deus é desconhecido, pelo menos não esse que está sendo apresentado, né? Então ele vai fazendo um discurso crescente, ele vai mostrando que não há necessidade deles adorarem a deuses desconhecidos e que o Deus que ele havia tornado conhecido ali era o Senhor de tudo e estava disposto a auxiliá-los em tudo que eles precisavam, mas para isso eles precisavam se arrepender, eles precisavam mudar, e nesse arrependimento, obviamente, era necessário haver algumas mudanças de conceitos. Ele apresenta alguns conceitos aqui, dentre eles, o conceito que ele apresenta é o de desnecessidade das imagens, quando ele fala aqui, por exemplo, né, no verso 29, sendo geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante a ouro, prata, pedra esculpida por artifício ou imaginação de homens. Então veja, ele fala, não há porquê, sob nenhum pretexto, fazer imagens da divindade, seja do Pai, do Filho, do Espírito Santo, não há necessidade e não é correto, né, fazer uma imagem e buscar alguma semelhança, mesmo simbólica, de alguma imagem feita por homens com
aquilo que Deus é, e muito menos se curvar a elas, pedir intercessão delas em algum aspecto. Cruzando uma linha. Como Paulo continua a testemunhar? É interessante notar que Paulo citou alguns escritores da cultura, né? Deram uma abertura para ele, né? Ou seja, ele usou sua familiaridade com as crenças da época. Sem dúvida, ao buscar alcançar outros, ter familiaridade com o que acreditavam, pode ser um método poderoso. Note também que Paulo usou esse terreno comum para ir onde queria, a ressurreição de Jesus, a esperança que ele oferecia a eles, e necessidade de arrependimento, de abandono dos ídolos. Alguns zombaram da ideia, outros disseram que queriam ouvir Paulo novamente sobre o assunto, outros quereram. O importante é que todos ouviram. Sabemos que algumas pessoas rejeitarão o Evangelho, mas devemos fazer o possível para garantir que, antes de o rejeitar, entendam o que estão rejeitando. Ele falou sobre o juízo, ele tinha sido misericordioso com eles, apesar da ignorância, mas o juízo chegaria. E não só isso, quando ele fala, Deus leva em conta o tempo da ignorância, mas anuncia agora a todos os homens em todo lugar que se arrependam. Ou seja, Deus não leva em conta do tempo e da ignorância, mas a partir de agora vocês não são mais ignorantes. Era isso que Paulo estava dizendo, não é? O desafio. Em oração, peça orientação de Deus, específica de Deus, para saber a melhor forma de testemunhar a alguém que você conhece. Explore as mídias sociais como um possível areópago onde vamos representar o Evangelho para os incrédulos, com a clareza e discrição de Paulo. E, nesse caso específico nesse discurso de Paulo no Areópago, ele já abandona muito da sua descrição inicial que ele teve com o povo e ele já fala abertamente. Então, esse discurso de Paulo mostra que ele, depois que prepararam ali um local em que grande parte das pessoas poderiam ouvi-lo, ele tratou de falar do assunto abertamente, para que não houvesse dúvida entre a crença dele e das outras pessoas. Ele estava pregando um Deus único, contrário à multidão de deuses que eles tinham. Ele estava pregando o Deus que era o único criador de tudo, que criou tudo e que tudo estava sujeito a ele, ao contrário de muitos dos pensamentos que eles tinham. Fala que esse Deus estava perto deles e disposto a ajudá-los, ao contrário de muitas das crenças dos deuses com atitudes humanas egocêntricas de outros deuses que eles criam. Fala também que esse Deus não tinha como fazer semelhança entre Deus com as imagens, ou seja, descaracterizou as imagens, ou seja, se o Deus único que criou todas as coisas não tem por que fazer semelhança dele com imagens, significa que todas as outras imagens que eles estavam utilizando eram não só desnecessárias, mas errôneas. E no final ele fala para que eles se arrependam, ou seja, se arrependessem de todo o erro que eles estavam cometendo ali, inclusive o erro de adoração de ídolos, né? Uma das lições de experiência de Paulo no Areópago é que ele utilizou nessa situação as informações obtidas em seus estudos. Então, é importante conhecer a crença do outro com quem eu vou conversar? É importante. As palavras do apóstolo e a descrição de sua atitude e circunstâncias da forma como a inspiração registrou deviam aproveitar a todas as gerações futuras, dando testemunho de sua inabalável confiança, coragem na solidão e a adversidade, principalmente pelas perseguições que ele estava sofrendo, e a vitória por ele obtida para o cristianismo no coração do paganismo. As palavras de Paulo contêm um tesouro de conhecimento para a igreja. Ele estava numa posição em que facilmente poderia ter dito qualquer coisa que teria irritado os seus orgulhosos ouvintes, colocando-se em dificuldade. Se seu sermão tivesse sido um ataque direto aos deuses e aos grandes homens da cidade, ele teria corrido o risco de ter o mesmo fim de Sócrates. Mas contato afastou a mente deles de suas divindades pagãs, revelando-lhes o verdadeiro Deus desconhecido para eles. E nesse momento do discurso, o discurso é muito claro em falar para ele, para mostrar para eles a distinção entre o Deus que ele estava apresentando e os outros deuses, né? Aqui nós temos um pouco do livro Atos dos Apóstolos, né? Seus oponentes pagãos chamavam-lhe a atenção para o fim de Sócrates, que por ser pregador de deuses estranhos tinha sido condenado à morte. Aconselhava Paulo a não pôr sua vida em risco. Então ele estava fazendo em parte a mesma coisa que Sócrates, né? Mas o discurso do apóstolo cativava a atenção do povo e a sua sabedoria sem afetação impunha admiração e respeito. Obviamente, depois desse discurso, nós vimos que um grupo rejeitou, um grupo disse que ouviu em outro momento, também uma certa forma de educadamente se afastar do pensamento, e alguns efetivamente aceitaram, né? Conduziram o Areópago. Esse era um dos locais mais sagrados de Atenas e suas evocações e reminiscências eram tais. Vamos ver se dá para aumentar mais um pouco. Dá.
que o faziam ser considerado como uma supersticiosa reverência, que na mente de alguns chegavam ao terror. Ali, afastado do ruído e agitação das ruas apinhadas e tumulto da discussão promíscua, o apóstolo podia ser ouvido sem interrupção. Ao seu redor reuniram-se poetas, artistas, filósofos, intelectuais, né? Aí ele fala do Deus desconhecido, com toda a sua inteligência e conhecimento generalizado, eles eram ignorantes do Deus que criara o universo. Alguns, todavia, ali estavam almejando maior luz, estavam procurando alcançar o infinito. Paulo esvaziou seu coração e expôs os erros da religião dos atenienses. Com a mão estendida em direção ao templo apinhado de ídolos, Paulo esvaziou seu coração e expôs os erros da religião dos atenienses. Os mais sábios entre seus ouvintes ficaram admirados, né? Apontando para o estatuário e ídolos deles, declarou que Deus não pode ser assemelhado a formas da imaginação humana. Aquelas imagens não podiam, mesmo de maneira mais pálida, representar a glória de Jeová. Fê-los pensar no fato de que aquelas imagens não tinham vida, mas eram controladas pelo poder humano, movendo-se apenas quando as mãos dos homens as moviam, de maneira que os adoradores eram em tudo superiores ao objeto adorado. Levou a mente de seus ouvintes idólatras para além dos limites da falsa religião, a uma visão correta da divindade que eles denominaram Deus desconhecido. O povo foi tomado de admiração pela fervorosa e lógica apresentação feita por Paulo, né? Com ardente e poderosa eloquência, o apóstolo declarou: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, né? Neste século de tantas diferenças sociais, quando os direitos dos homens não eram muitas vezes reconhecidos, Paulo expôs a grande verdade da fraternidade humana, declarando que de um só ele fez a geração dos homens, né? Apontando os nobres espécimes da humanidade, com palavras tomadas de um de seus poetas, Paulo pintou o infinito Deus como um pai. Terminou assim o trabalho do apóstolo em Atenas, o centro da cultura pagã, pois os atenienses, apegando-se persistentemente à sua idolatria, viraram as costas à luz da verdadeira religião. Quando um povo está inteiramente satisfeito com suas próprias realizações, pouco mais se pode esperar dele. Conquanto presumindo-se de refinamento e instrução, os atenienses estavam se tornando constantemente mais corruptos, satisfeitos com os vagos mistérios da idolatria. Entre os que ouviram a palavra de Paulo estavam alguns cuja mente as verdades apresentadas levaram à convicção, mas eles não quiseram humilhar para conhecer a Deus e aceitar o plano da salvação. Nenhuma eloquência de palavras, nem força de argumentos pode converter o pecador. Aqui ela não está criticando o que Paulo falou, tá? Ela havia elogiado até esse momento. O que ela está dizendo aqui: se o pecador não permitir que o Espírito Santo trabalhe em sua mente, nenhuma argumentação, por melhor que seja, vai ser suficiente. Somente o poder de Deus pode imprimir a verdade no coração. Aquele que persistentemente se desvia desse poder não pode ser alcançado. Os gregos buscavam sabedoria e a mensagem da cruz era para eles loucura, porquanto valorizavam sua própria sabedoria mais que a sabedoria que vem do alto. Em sua sabedoria humana e orgulho intelectual se encontra a razão porque a mensagem do Evangelho teve comparativamente pouco êxito entre os atenienses. Os sábios, segundo o mundo, que forem a Cristo como pobres e perdidos pecadores, tornar-se-ão sábios para a salvação. Mas os que a ele forem como pessoas de importância, gabando-se por sua própria sabedoria, deixarão de receber a luz e o conhecimento que só ele pode dar. Então, se você quiser olhar aí, né, nós estamos lendo aqui Atos dos Apóstolos, a versão aqui centrowhite.org.br. Você pode aí salvar o livro e ler. Espero que tenha sido útil, que Deus nos abençoe. Convido para uma oração final. Pai querido, pedimos que nos auxilie, nos fortaleça em todas as coisas, nos dê um bom restante de dia na tua companhia, livre-nos de todos os males. Imploramos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, até o próximo estudo. Que Deus esteja conosco em todos os momentos. Graça e paz. Maranata.